Agência Interfax, Ksenia Cherniaeva. Vladimir Vladimirovich, há pouco tempo presidente da França, declarou a necessidade de introduzir mais um pacote de sanções contra a Rússia e a julgar pelas declarações de autoridades europeias, esse pacote de sanções pode incluir medidas como a redução do teto do preço do petróleo russo para até $45 e sanções secundárias para seus compradores. Como o senhor vê essas medidas, a retórica do presidente da França e quais podem ser as consequências dessas decisões? Eu já respondi parcialmente a essa pergunta. Quanto mais sanções, pior para aqueles que as impõem. Isso se aplica à França e à economia europeia como um todo. Se olharmos para as estatísticas, o volume de gás comprado, por exemplo, aumentou devido ao GNL. A Europa passou a comprar mais. Mas hoje, quanto está? Mais de $400, euros, por 1.000 metros cúbicos. Agora, o preço do petróleo caiu um pouco. Na verdade, não um pouco, mas de 75 para 65 ou 66. Agora está sempre oscilando por aí. E se acontecer mais alguma coisa no Oriente Médio, o que vai acontecer? E vão bloquear o nosso petróleo. Bem, pelo menos vão tentar bloquear de alguma forma, embora não consigam fazer isso. Simplesmente isso é de fato impossível hoje em dia. Os volumes de consumo de petróleo e derivados no mundo estão crescendo em conexão com o crescimento da própria economia. Não tem como fugir disso. Os volumes de produção estão aumentando de forma significativa, mas a produção global de petróleo só pode crescer na quantidade exata que foi cuidadosamente acordada e estabelecida no âmbito da organização OPEP+, que regula e coordena a política de produção entre os países membros. E ela é calculada para atender a demanda crescente, especialmente no verão. Entenda, sinceramente, não vejo absolutamente nada aqui que possa, de alguma forma, beneficiar significativamente a economia europeia como um todo. Isso vai nos prejudicar de alguma forma? Vamos observar, com base nas realidades que se desenvolverem. Mas não acho que isso vá nos afetar de maneira significativa. Quero dizer que já foram impostas centenas de milhares de sanções e estamos onde estamos, como já mencionei. No ano passado, nosso crescimento econômico foi de 4,3%, enquanto na zona do euro foi de 0,9%, 0,8%. Kinski, primeiro canal. Vladimir Vladimirovich, por favor, faça um balanço do dia de hoje. O que aconteceu a portas fechadas, especialmente na reunião restrita com seus colegas da EAL? Quais encontros bilaterais o senhor teve? Talvez alguns dos quais ainda não sabemos. E a palavra sanções foi mencionada novamente, repetidas vezes, durante os discursos. Até que ponto as sanções afetam as atividades da União Econômica Eurasiática? Obrigado. Quanto às reuniões bilaterais, finalizamos uma reunião que ocorreu sem a presença da imprensa. Conduzimos uma sessão de trabalho com o líder do Uzbequistão. E conversamos sobre nossos assuntos atuais e sobre as perspectivas para o futuro próximo. Alinhamos nossos relógios em relação a possíveis grandes projetos conjuntos de investimento. Na minha opinião e na opinião de Shavkat Miromanovich Mirziyoyev, tudo isso é perfeitamente alcançável. Estamos falando sobre o setor de energia, incluindo possivelmente a área de energia nuclear, projetos de infraestrutura e a indústria metalúrgica. Em geral, há questões bastante sérias ali que vêm sendo discutidas por nossos governos há algum tempo e estamos gradualmente nos aproximando de sua implementação. O segundo encontro foi com o príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos. Conversamos sobre nossas relações bilaterais e estamos esperando a visita do presidente do ZAU à Rússia. É claro que, em ambos os casos, falamos sobre a situação na Ucrânia e também sobre o Oriente Médio. Quanto aos resultados da nossa importante reunião de hoje, da cúpula da Eurasec, estamos verdadeiramente satisfeitos com os resultados alcançados e, de fato, fizemos um certo e significativo balanço de tudo o que foi discutido e decidido. O presidente de Belarus já mencionou que nossa estratégia de desenvolvimento, que foi planejada até o ano atual, está chegando ao fim. Estamos pensando em como e de que forma organizar nosso trabalho conjunto daqui para frente. Em geral, os resultados do nosso trabalho são muito satisfatórios. Todos nós estamos contentes. Por que isso? Bem, porque o principal indicador integrado da eficácia do trabalho das economias é a taxa de crescimento econômico.
Na Eurasec, a nossa taxa é superior à média mundial. O crescimento mundial é de 3,3%, como se sabe. Na Comunidade Econômica da Eurásia, o número ultrapassa 4 e, em algumas nações, é consideravelmente maior. Relatos indicam 5 e, em alguns casos, quase 6. Isso é, entre outras coisas, e não em último lugar, resultado do nosso trabalho conjunto, pois o seu sentido está justamente em remover barreiras comerciais e outras na esfera econômica para o trabalho em conjunto. Sem qualquer exagero, isso multiplica significativamente as possibilidades de crescimento da economia. Mas também, como tais importantes indicadores sociais do desenvolvimento econômico, é claro, estão o nível de desemprego e o nível de crescimento do salário real, que são fatores cruciais para a estabilidade econômica, porque, veja, em outros países é mais ou menos a mesma coisa, mas vou falar sobre a Rússia. Temos 2,3% de desemprego. Afinal, em todas as economias do mundo, esse é um dos principais indicadores do que está acontecendo na economia. E aproximadamente em nossos outros países é a mesma coisa. E o segundo indicador muito importante é o nível de investimentos. Eles estão aumentando significativamente para nós. E na Rússia, apesar de todas as nossas conhecidas e persistentes dificuldades, esse processo continua a se desenvolver. E claro, não podemos de forma alguma estar insatisfeitos com esse trabalho que realizamos, mas sempre há questões importantes que exigem uma atenção adicional e mais aprofundada. Em um círculo restrito, discutimos questões sobre remoção de barreiras no setor de serviços, mas aqui há algumas questões importantes que exigem uma pesquisa adicional e aprofundada. Há questões relacionadas à assinatura eletrônica. Esta é uma direção muito importante. São questões informais e não oficiais que, caso sejam efetivamente implementadas em um nível internacional, também criarão condições muito favoráveis e boas para a ampliação da cooperação e do entendimento mútuo. Aqui também há questões importantes que discutimos hoje, de modo geral, relacionadas à confirmação da autenticidade, né? A forma como vamos regular as sanções em caso de violações e assim por diante, entre outros pontos relevantes, para que os participantes da atividade econômica não migrem de uma jurisdição para outra, mas atuem de forma coesa dentro de um espaço econômico unificado, ou seja, não há aqui nada que represente dificuldades de natureza política. Todos nós acreditamos que esse é o caminho a seguir. Esta é uma questão de natureza jurídico-técnica. Antes de tudo, é preciso regulamentar e aprimorar essas questões no nível do governo. Concordamos que iremos tratar disso nos próximos meses e o próximo encontro, que normalmente é de caráter informal, ainda assim estará relacionado à parte de negócios. Assim, a próxima reunião já acontecerá na véspera do Ano Novo em São Petersburgo. E as sanções, sim, as sanções, bem, para ser sincero, a gente já menciona isso formalmente de vez em quando, mas ninguém realmente se aprofundou nesse assunto.